não consigo entender o que eu fiz pra merecer o rei que homem se tornou e os meus pecados suportou. Seu nome é Emanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Num gesto simples de amor, no jumentinho triunfou. O sangue derramado foi ao terceiro dia, ressuscitou. Seu nome é Emanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Num gesto simples de amor, no jumentinho triunfou. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. O sangue derramado foi ao terceiro dia, ressuscitou. Yeshua, Yeshua, glória seja o Rei, glorioso Salvador. 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 Yeshua, que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pode deter, o sangue derramado foi ao terceiro dia, ressuscitou. Yeshua, Yeshua, glória seja o Rei, glorioso Salvador.
Yeshua, 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 glória seja ao Rei, glorioso Salvador. No livro de Marcos, no capítulo 4, no final do capítulo 4, nós encontramos Jesus, no verso 35 diz: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. Aqui nós vimos Cristo enfrentando a tempestade e aquele momento que Cristo estava dormindo no barco, os discípulos o acordam porque a tempestade está muito forte. E aí no capítulo 5, começando no verso 1, diz que eles chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos, né? A sua tradução talvez diga dos Gadarenos, é a mesma coisa. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. Ele vem e ele adora Jesus, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. Perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhes encarecidamente, que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali perto, pelo monte, uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Irmãos, que bom nós podermos estar hoje aqui. Infelizmente, o Covid ainda não nos permite muitas coisas, nos traz alguns limites, e a tecnologia nos proporciona essa possibilidade de podermos, mesmo à distância, podermos estar juntos. Mas uma coisa que tem nos acompanhado durante esse momento de Covid é uma palavra que um tema que nós vamos trabalhar hoje aqui, que é sobre a esperança. A esperança. Nós temos exercitado a esperança de forma talvez como nunca tenhamos feito antes. E hoje eu queria compartilhar com os irmãos esse tema, esperança que nós temos no Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos ressaltar que geralmente quando a Bíblia fala de esperança, fala de esperança da eternidade, a esperança da vida eterna com o Senhor Jesus Cristo, que é uma esperança certa, não é uma esperança duvidosa, não é algo que eu gostaria que pudesse acontecer. Mas quando a Bíblia se refere a essa esperança, é uma esperança certa. Mas nós vamos ver aqui, nessa história, gadareno, endemoniado, vamos ver aqui na história da vida desse jovem, o exercício da esperança, e vamos aprender e ver algumas atribuições, algumas características de Deus que não só nos permitem ter a esperança da eternidade, mas que também nos momentos difíceis, nos nossos conflitos, nas nossas tribulações e circunstâncias difíceis do dia a dia, principalmente nos tempos que estamos passando com o Covid, todo o sofrimento pelo qual nós atravessamos, perda de muitas pessoas queridas, enfermidades e uma série de outros fatores que o Covid nos trouxe, que essas mesmas características de Deus, esses mesmos atributos de Deus que nos dão a certeza ou a possibilidade dessa esperança da eternidade, também nos dão ao mesmo tempo a esperança para enfrentarmos essas dificuldades do dia a dia. É interessante que o comentário que foi feito sobre esse rapaz, sobre esse homem endemoniado, o comentário diz o seguinte:
que ele é apresentado a nós como um homem perturbado mentalmente, transtornado emocionalmente, desconstruído psicologicamente, machucado fisicamente, vivendo indignamente e atormentado espiritualmente. Então nós podemos dizer que nós encontramos nessa história, na vida deste homem, nós encontramos uma pessoa com a completa ausência de esperança ou de possibilidade de um futuro. Mas algo extraordinário acontece na vida dele que muda tudo isso. E aqui nós vamos ver os fatores que causam essa transformação. E esse ato, esse evento que acontece na vida dele é o encontro que ele teve com o Senhor Jesus Cristo. O encontro que ele teve com o Senhor Jesus Cristo. Esse homem vivia separado da sua família. Imagina o sofrimento pelo qual essa família deve ter passado naqueles dias, né? Não só o sofrimento físico, as lutas físicas, porque pelo que a Bíblia descreve haviam agressões, né? Ele era violento, quebrava os grilhões, era forte. Então a família certamente devia ter passado por uma série de situações difíceis e complicadas. Nós vemos também que não somente isso, mas socialmente havia uma dificuldade. Ele foi rejeitado socialmente e provavelmente isso também afetou a sua família. Então ele é rejeitado pela família, ele é rejeitado pela sociedade, a sua saúde mental estava completamente destruída, sua saúde física provavelmente vivia nos sepulcros, ele vivia de forma bem complicada, bem difícil, uma vida de sofrimento também para ele. Mas aí Cristo diz lá no capítulo 4, vamos para outra margem. Vamos para outra margem. Se você ler a história um pouquinho antes do capítulo 5, no verso 4, lá no final, você vê que nessa ida de Cristo para outra margem, ali ele passa por uma tempestade, né? A história conhecida que os discípulos o acordam. E Cristo enfrenta tudo isso, possivelmente, intencionalmente, para ter um encontro com esse homem que transformou a sua vida e que lhe trouxe não somente a esperança da eternidade, mas a esperança de dias melhores. E o que nós podemos ver de Cristo nesse encontro, que nós podemos aplicar para as nossas dificuldades do dia a dia hoje? A primeira coisa que nós podemos ver ali é o amor intencional de Deus para buscar o perdido pecador. O amor intencional de Deus. Eu acho que nós temos uma dificuldade muito grande de entender por completo o amor de Deus, porque nós temos uma dificuldade muito grande de entender por completo a nossa situação como pecadores. E às vezes nós julgamos a nossa situação espiritual baseada na nossa situação moral ou cultural. Então, se eu vivo uma vida que é aceitável pela sociedade, se eu vivo uma vida, se as coisas que eu faço são culturalmente aceitáveis, dentro de um certo padrão cultural ou social, eu geralmente acho que eu estou vivendo uma vida, que eu sou uma boa pessoa e que eu mereço ir para o céu. Que essa vida de um bom cidadão me dá a garantia de ser uma pessoa boa, e aí nós começamos a fazer algumas comparações, mas eu não sou como fulano, eu não sou como ciclano. Mas quando nós entendemos que o pecado corrompe a nossa cultura, o pecado corrompe a nossa sociedade, e os valores pelo qual a sociedade e a cultura vive estão muito abaixo dos valores de Deus, quando nós passamos a entender que os valores culturais, os valores do reino precisam estar acima dos valores culturais do momento e do local onde nós estamos vivendo, nós passamos a entender a nossa situação como pecadores e a nossa falta de esperança, porque aí não existe mais a certeza, mas nós temos sim a certeza de uma eternidade separados de Deus. Quando nós conseguimos identificar e entender isso, entender a nossa situação no pecado, e quanto nós estamos separados de Deus,
aí nós começamos a ter um certo entendimento do amor que Deus tem por nós. Interessante que lá no livro de Romanos, nos diz o seguinte, Romanos capítulo 5, verso 8, diz: Deus prova o seu grande amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A Bíblia diz que Cristo se entregou, que Ele veio, que Ele morreu por nós quando nós éramos ainda inimigos de Deus. Não somente pessoas que não tinham relacionamento com Deus, mas que nós éramos inimigos de Deus. E Deus envia Jesus Cristo, o seu Filho, para morrer por você e morrer por mim na cruz do Calvário. Que imenso amor! Se você é um pai, se você é pai, mãe hoje, você tem uma noção melhor, talvez, do que isso significa. De entregar o seu filho, não por alguém que você ama, mas por um inimigo, por alguém que fere você constantemente, alguém que intencionalmente agride você de forma intencional. Entregar o seu filho para morrer por esta pessoa é algo que nós não entendemos, mas nós começamos a ter um pequeno entendimento da profundidade desse amor. É interessante que essa demonstração, o amor de Deus, essa característica, esse atributo de Deus, o seu amor por nós, como foi demonstrado na história desse jovem endemoniado, ele gera a graça de Deus. Então, o amor intencional de Deus por você e por mim nos proporciona um outro atributo que abençoou e transformou a vida daquele rapaz endemoniado, que é a graça de Deus. E essa graça maravilhosa de Deus nós podemos ver na história desse homem. Nós vemos que foi Jesus quem tomou a iniciativa, ele atravessou o mar, ele partiu em direção ao endemoniado, ele foi ao encontro desse homem levando a sua graça. Agora, a graça, talvez você já tenha ouvido muitas vezes a explicação de graça, quando nós recebemos algo que nós não merecemos. Nós temos até a expressão, é de graça. Nós recebemos algo que nós não merecemos. Agora, a graça de Deus é muito mais profundo que isso, porque a graça de Deus é algo que nós não teríamos nenhuma condição de receber. Nós não há nada que nós poderíamos fazer, podemos fazer ou podemos sonhar em fazer que nos faz merecer a graça de Deus. Se eu estivesse aí com os irmãos, se nós estivéssemos de forma presencial, eu ia pedir para você fazer o seguinte, eu pedia que você levantasse a mão se em algum momento da sua vida você já teve a intervenção da graça de Deus. Se você já experimentou o milagre de Deus, você já viveu uma impossibilidade. Eu sempre falo que para nós experimentarmos um milagre, a situação precisa ser uma impossibilidade. E além da salvação, você já experimentou uma intervenção de Deus na sua vida? Você já experimentou a graça de Deus em uma impossibilidade na sua vida? Talvez uma enfermidade, talvez um momento de conflito, algumas situações difíceis, situações financeiras. E nós vemos o agir de Deus, nós experimentamos a intervenção sobrenatural de Deus. Isso é uma demonstração do amor de Deus que gera a graça de Deus, que nos faz receber aquilo que nós não merecemos. Então nós vemos aqui dois atributos de Deus, vemos aqui duas imensas características de Deus. O amor de Deus, intencional, que tem o poder de salvar. Nós vemos que esse amor gera a graça de Deus que nos traz a salvação, uma transformação de vida, não somente uma mudança de hábito ou uma mudança de comportamento, mas uma transformação de vida. Agora, a graça de Deus traz na nossa vida uma demonstração do poder de Deus. Então nós temos o amor de Deus. Nessa história nós podemos ver todas essas coisas. Nós vemos o amor de Deus por essa pessoa. Cristo não estava ali por acaso, não foi uma coincidência. Cristo foi ali de forma intencional. E ali ele demonstra o seu amor.
E quando nós continuamos a ler a história, nós vemos que é uma libertação na vida daquele jovem. E ali nós vemos ele recebendo a graça de Deus. Agora deixa eu falar algo para você. A situação espiritual daquele jovem, o destino espiritual daquele jovem, é o mesmo destino que você e eu tínhamos antes de entregarmos a nossa vida a Jesus. Não há diferença. A diferença é que ele estava sofrendo, ele estava sendo atormentado, talvez muito mais do que você e eu estávamos no dia que nós entregamos a nossa vida a Cristo. Mas o destino era o mesmo. O amor de Deus que foi derramado sobre ele é o mesmo amor que Deus derrama sobre você. A mesma graça, né? Nós, em termos humanos, digamos assim, a mesma quantidade de graça, que eu sei que isso não existe, mas para nós entendermos, a mesma quantidade, a mesma graça que foi derramada sobre ele, é aquela que é derramada sobre você e eu, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus. E é a mesma graça que nos faz experimentar o poder de Deus agindo na nossa vida. Agora, o poder de Deus, ele vem para libertar. Ele vem para libertar. Eu quero perguntar para você uma outra pergunta hoje. O que hoje na sua vida está impedindo você de viver por completo a posição que o amor e a graça de Deus colocaram você? O que hoje na sua vida está fazendo com que você precise da intervenção do poder de Deus? Do que você precisa ser liberto? Eu uso sempre uma ilustração, né, que nós aprendemos a conviver com a goteira. E nós aprendemos a conviver com o pecado. Existem alguns pecados que nós convivemos, nós racionalizamos, nos justificamos para nós mesmos e nós escolhemos viver com eles, mas eu quero dizer para você que o poder de Deus pode e quer libertar você disso. Quando chove, geralmente, se na sua casa tem uma goteira, você sabe onde é a goteira, né? E quando chove, a gente sempre diz, eu vou consertar essa goteira. Depois de um certo tempo, você já arruma os móveis de uma forma que a água não vai pingar em cima do móvel. Você já tem um balde, ou seja, você já fez previsão, você já proveu para viver com aquela goteira. Você já se preparou para viver com aquela goteira. Já tem o balde que vai ali, já tem a panela que vai ali. O móvel já está arrastado. Mas toda vez que chove, a gente diz, eu vou mudar, eu vou trabalhar, vou consertar essa goteira. Mas nós aprendemos a conviver com a goteira. Isso é muito perigoso para a vida cristã. Isso é muito perigoso quando nós escolhemos viver com o pecado, quando nós escolhemos racionalizar o pecado, quando nós fazemos uma provisão, nós provemos para o pecado na nossa vida, nós provemos para alimentar um desejo da carne na nossa vida e racionalizamos isso. Mas quero dizer para você que o poder de Deus, o amor de Deus e a graça de Deus que permite o agir do poder de Deus na minha vida e na sua vida pode nos libertar disso. Você e eu podemos ser libertos, nós não precisamos mais alimentar a carne, não devemos mais nada para a carne, não precisamos viver dessa forma. Podemos viver livres. E quando somos salvos pela graça de Deus por causa do seu amor, o pecado que praticamos é por escolha e não porque não temos nenhum controle. Cristo não permite que venha a nós nenhuma tentação acima daquilo que nós podemos suportar. E isso nos deixa sem desculpas perante Deus, porque isso significa que quando eu peco, quando sou salvo em Cristo Jesus e eu peco, eu estou pecando por escolha. Mas o poder de Deus, Ele pode libertar você. Ele pode nos libertar, Ele tem poder para quebrar as correntes que nos aprisionam. Eu não sei o que aprisiona você hoje. Eu não sei qual o pecado que ainda está incomodando você, levando você a satisfazer a carne. Mas quero dizer que você não precisa mais viver desta forma. E a última coisa que nós queremos ver é que o poder de Deus está sempre
ou seja, a demonstração do poder de Deus, está sempre ligado ao propósito de Deus para restaurar vidas. Está sempre ligado ao propósito de Deus para restaurar vidas. Está no livro de Marcos, capítulo 5, no verso 18, ainda na história que estávamos lendo, diz o seguinte: suplicava-lhe o que for endemoniado que deixasse estar com ele. Jesus, porém, não permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo que o Senhor te fez, como teve compaixão de ti. Vai para a tua casa. Eu, lendo essa passagem, entendo que Cristo está enviando-lhe de volta como um testemunho vivo do amor de Deus, da graça de Deus, do poder de Deus e do propósito de restauração de Deus. Porque aquele rapaz, nós não temos idade, mas aquele rapaz, aquele homem, ele agora vai ter a possibilidade de experimentar não só uma restauração física e espiritual pessoal, mas ele vai poder trazer uma restauração social e familiar, uma restauração no seu relacionamento com a família e uma restauração na situação social da família com a comunidade na qual eles viviam. E o poder de Deus, o poder restaurador de Deus é incrível. Ele não somente nos tira de uma situação de pecado, não só nos perdoa, mas ele afeta todas as pessoas que estão ao nosso redor, assim como o pecado afeta todos que estão ao nosso redor. Mas a salvação, a restauração de Deus. E agora ele diz, ele manda de volta para a sua família, para a comunidade que o expulsava, que o rejeitava, para a família que o rejeitou. E agora ele vai ter a oportunidade de mostrar a restauração que aconteceu na sua vida, a restauração do seu relacionamento com Deus. E agora ele vai precisar trabalhar e vai ter a oportunidade de trabalhar no seu relacionamento, na restauração do seu relacionamento com o próximo, com as pessoas ao seu redor. Que oportunidade maravilhosa! Então hoje, eu quero que você saia daqui na certeza de que o amor de Deus, que nos traz a graça de Deus, a graça da salvação, e o poder de Deus restaurador, que nos ajuda, nos auxilia no processo de santificação, de transformação de vida. Essas coisas estão presentes e disponíveis a você. E isso nos traz, esses fatores nos trazem não somente a esperança da eternidade com Cristo, mas também a esperança nos momentos difíceis da vida que todos nós passamos. Então, hoje, nós temos a esperança do amor, da graça, do poder e do propósito restaurador de Deus. Para encerrar, eu queria deixar uma ilustração que aconteceu durante o Covid. Eu estava preparando uma mensagem para a igreja justamente sobre a esperança, né? Um momento muito difícil, Parintins foi muito afetado, nós somos uma cidade não muito grande, estávamos tendo uma média de 5 mortes por dia, às vezes mais, pessoas conhecidas, muitas pessoas sofrendo, os hospitais cheios, pessoas sendo transferidas diariamente para UTIs em outros estados até. E a passagem que vinha na minha mente era a passagem quando Moisés fala com Deus e eles estão ali à frente do Mar Vermelho, o Egito vindo por trás, o exército inimigo para matá-los, o Mar Vermelho à frente, Moisés dá uma palavra de encorajamento, de fé para o povo, e a Bíblia diz que ele volta para Deus e o capítulo seguinte inicia de Deus dizendo assim: por que você está vindo até mim? Diga ao povo que marche. Ou seja, é por aí mesmo. E às vezes nós oramos para Deus remover o mar ou o inimigo que vem atrás. Deus diz, não, é por aqui mesmo, nós vamos atravessar juntos. Eu não vou remover o mar, mas eu vou atravessar junto com você. Talvez hoje o mar não tenha sido removido da sua frente. Deus está dizendo, sim, é através dessa circunstância difícil, é através desse momento de sofrimento que nós vamos caminhar juntos e você vai experimentar o meu amor, você vai experimentar a minha graça,
você vai experimentar o meu poder e o meu propósito restaurador para a sua vida. E vai ficar tudo bem. E vai ficar tudo bem. Essa é a esperança que nós temos em Cristo. Eu espero que o Senhor abençoe você, que o Senhor restaure você, renove as suas forças e que juntos nós possamos falar desse amor, dessa graça, desse poder e desse propósito restaurador de Deus para todas as pessoas que nós temos a oportunidade. Que Deus a todos abençoe. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado, Pai, pelo Teu amor, obrigado pela Tua graça, pelo Teu poder e pelo Teu propósito restaurador, Senhor Deus, para as nossas vidas. E se há alguém hoje, Senhor, que esteja assistindo essa mensagem, talvez passando, Senhor, por um momento difícil e complicado, que possa entender, Senhor Deus, a profundidade do Teu amor, o poder da Tua graça e a restauração que nós podemos encontrar em Ti. Essa é a nossa esperança, Pai, nós depositamos em Ti e em Ti somente. E em nome do Senhor Jesus, para todo sempre, toda honra e toda glória, a Ti, Senhor. Amém, Pai. Amém. Que Deus a todos abençoe. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar Teus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus Consolador, nos ergue quando estamos fracos. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar Teus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus Consolador, nos ergue quando estamos fracos. Tu és o nosso Deus, pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Pois só Tu